São. Ok. Eu tava aqui dando uma apanhadinha, tava aparecendo os slides na lateral, aí a Dani me ajudou aqui agora, tá? É muito bom. Ficou legal É, essa, né, essa apresentação. ficou, não, a Fê, ela manda muito bem, né? A Fê, Uhum. tem uma gente chegando, seja bem-vinda, Anne, e Clínica Vita Care também, Aline, obrigado pela presença. 10 horas em ponto, acho que a gente já pode ir começando, até em respeito à pontualidade, todo mundo que chegou aqui. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa live de fechamento de ano, onde nós vamos trazer um pouquinho sobre o conceito de mindfulness e como o cuidado, que além de transformar pessoas, também pode fortalecer as empresas. Mas antes seria legal se vocês pudessem escrever no chat da onde vocês estão falando, cidade, estado, só para a gente ter um pouco mais de conhecimento. A Eliette colocou aqui que vai gravar. Isso mesmo, Eliette, a gente vai deixar gravado e depois a gente vai subir no canal do YouTube, tá? Então, o André coloca que está em Itu, estado de São Paulo. A Anne está do nosso ladinho aqui, que eu estou em Barretos. Ela está em Ribeirão Preto. A Eliette está em Belo Horizonte. A Leila está em Alagoas, Arapiraca. Uau, que interessante. A Dani fala de Goiás. E a Aline da Clínica VitaCare está em Barretos, aqui pertinho de mim também. Então, quem é do Goiás, Goiás vai dominar o mundo, né, Dani? Vai Então, dominar. vai dominar. Então, vamos caminhando. Vou começar aqui a apresentação. Para quem ainda não conhece a Aina Health é uma marca de educação com um foco na democratização da saúde mental no Brasil e no mundo. E essas lives que a gente, né, realiza todo mês é justamente essa contribuição social que nós trazemos para a sociedade, onde vários temas são tratados, temas muitas vezes até escolhidos pelo próprio público, e hoje a gente escolheu falar sobre mindfulness. E vamos olhar um pouquinho como que vai ser a agenda de hoje, tá? Nós temos aí uma hora para bater um papo, né? Nada está escrito em pedra, é para ser leve, é para ser gostoso de estar aqui, para a gente se divertir também. Então eu vou começar com uma breve apresentação pessoal, só para vocês conhecerem um pouquinho de mim. A gente vai fazer uma prática guiada, porque mindfulness, além de a gente falar o que é, ela precisa ser experienciado, ela precisa ser vivido. Então, nada como começar com uma prática, e aí a gente consegue depois trazer esses conceitos e ficar com um entendimento um pouco melhor. Então, a gente vai falar o que é e o que não é mindfulness, vamos trazer um pouco da linha do tempo, vamos falar um pouco dos pilares também, que sustentam as práticas de mindfulness. Vamos trazer as correlações das práticas com o autocuidado e também com o autoconhecimento. E a gente finaliza trazendo, quando uma pessoa muda, a potência que ela tem de ajudar a empresa e a empresa colhe esses efeitos. Tá bom? Qualquer momento que vocês tiverem qualquer dúvida, pode colocar no chat. A Dani está aqui me ajudando, o André também. Então, eu vou focar aqui né, na apresentação e vocês podem, a qualquer momento, fazer qualquer tipo de pergunta. Então, quem sou eu? Meu nome é Leandro, mas eu prefiro ser chamado de Lê, então fiquem à vontade. O Lê deixa a gente mais próximo. Eu sou o pai do Sorriso, nosso cachorrinho vira-lata, caramelo aqui. Ele é Sorriso porque ele de fato chegou na nossa casa, ele entrou dando risada de verdade, então a gente já aplicou, deu esse nome para ele. Sou padrinho da Alice, a minha sobrinha linda aqui, que também me acompanha, minha filhada também, então a gente está sempre junto. Eu sou praticante de capoeira Angola, né, um esporte apresentado pelo meu amigo André. Então me apaixonei, estou me jogando de verdade nesse, nesse ambiente tão importante. Faço yoga também e minha formação acadêmica, sim, sou engenheiro de produção, mas um engenheiro de produção falando de mindfulness, exatamente. Por que não? Por que eu não posso falar? Por que que a gente não pode democratizar?
a saúde mental, os assuntos de cuidado. E é exatamente esse olhar que a Ina traz, justamente olhando esse contexto maior de disseminar, de polinizar a saúde mental, não só para os psicólogos, psiquiatras, profissionais da área da saúde, mas como um público em geral. Então, também sou socorrista aí na Health, né? Tenho essa formação que me ajuda muito no dia a dia, a olhar os sinais, enfim. Sou instrutor também pela ilha, em PSSM, e também sou instrutor de Mindfulness formado pelo Instituto Mente Aberta, que é um braço da Unifesp de São Paulo, e estou tendo a honra também de ser instrutor agora de Mindfulness também pela ilha. Então, estou mergulhado na ilha até a cabeça, né, André? E aí, para a gente começar, antes de trazer os pontos e o que significa Mindfulness, vamos experienciar um pouco, tá? A gente vai fazer uma prática de atenção plena na respiração, mas antes eu queria perguntar para vocês, vocês têm uma ideia de quantas vezes nós respiramos por dia em média? Coloca aqui no chat, só para a gente ter um número. Tá, tudo vale, qualquer número que você tiver, tá valendo. Só coloca, joga para o universo. Quantas vezes nós respiramos por dia em média, considerando momento e repouso? Não vale olhar o chat GPT para colar, né? Agora é só na intuição mesmo. 1000 vezes, a Leila falou 50 vezes. 50 vezes. Quantas vezes nós respiramos por dia, em média? Então temos 1000, 50. Dani, não sei exatamente, mas acredito que muitas. A Anne, nossa, sem ideia. Mais de 1000. 5000, a Lívia. Seja bem-vinda, Lívia. Mais alguém? Pessoal, a gente respira em média 400 mil vezes, poxa, a Eliette deu uma boa calibrada aqui, a média aumentou. A gente respira em média 17 mil a 23 mil vezes por dia. Essa é uma média de uma respiração em repouso, tá? E agora a pergunta que eu faço: quantas vezes dessas respirações você notou que estava respirando? É uma excelente pergunta. Se a gente respira em média de 17 mil a 23 mil vezes, quantas vezes a gente reparou de fato que estávamos respirando? E o convite dessa prática é trazer essa atenção mesmo para a respiração e o contato que nós podemos ter com ela a partir desse desenvolvimento de mindfulness. Então, eu vou convidar todos a fazer uma prática mais breve, mas vou trazer algumas orientações antes, tá? Que se faz necessário. A prática ela é atenção plena na respiração. Então eu vou conduzir de uma forma e vou sugerir três tipos de movimentos. O primeiro vai ser a gente notar os movimentos, as sensações, os movimentos no abdômen e no tórax. A segundo passo, a gente vai trazer a sensação da passagem do ar nas narinas. E o terceiro, a gente vai fazer contagem de ciclos respiratórios. Então eu vou guiando etapa por etapa, não vai ser uma prática longa, até porque aqui tem pessoas que já praticaram, pessoas que não praticaram, a gente tem que ter esse autocuidado. Mas a ideia é... Posso pular hoje, André? Obrigada, tá? Opa, já mutei a Daniela aqui. A ideia é que a gente deixe a respiração livre e natural, né? Sem nenhuma necessidade de fazer mudança, e não força. A ideia é seguir com o flow da prática sem forçar nenhuma atitude, ok? Então, para a gente começar, vai encontrando uma postura, uma posição mais confortável, onde você deixe nenhuma tensão desnecessária nesse primeiro momento. E para quem se sentir confortável, pode fechar os seus olhos. Para quem não se sentir confortável, é só repousar o olhar à frente, num ponto à frente. E nesse primeiro momento, o convite é que a gente vá apenas notando o espaço que o corpo ocupa neste momento, notando o contato dos pés com o chão, notando o contato com a cadeira, superfície que você está apoiado agora, talvez contato das mãos com a sua perna, fazendo algum ajuste.
se necessário. Lembrando que durante a prática você pode fazer qualquer ajuste necessário em sua postura. O convite é que ele apenas aconteça de forma consciente e de forma gentil. Agora, vá levando de forma gentil a sua atenção à sua respiração, a forma natural que ela acontece, o ir e vir livre que a respiração vai se apresentando para você, notando quando o ar entra, notando quando o ar sai, apenas observando o fluxo natural, sem forçar, sem nenhum objetivo de mudar, apenas observando. Agora, vamos levando atenção à região do abdômen e do tórax, notando os movimentos que a respiração exerce sobre o abdômen e o tórax. Talvez você note uma intensidade maior no seu abdômen ou no tórax, ou até mesmo é possível não notar nenhum movimento. Está tudo bem com isso. Vá observando onde a respiração se concentra, em qual região, se há alguma sensação específica, ou até mesmo ausência de sensação. O convite agora é que a gente vai deixando a atenção nos movimentos do abdômen e do tórax e vá caminhando com a sua observação as sensações do ar passando pelas suas narinas. Quando você inspira e quando você expira, vá notando se existe alguma temperatura específica, talvez mais quente, mais frio, ou até mesmo uma temperatura neutra. Talvez você note a passagem de ar mais intensa pela narina direita ou esquerda. Apenas traga seu olhar de curiosidade, gentileza e aceitação. Talvez, se você perceber que sua mente divagou, faz parte da prática devagar. Apenas reconheça gentilmente que a mente divagou e retorne a sua atenção para a respiração. Seguindo agora para a nossa terceira possibilidade, tá deixando as sensações da passagem do ar pelas narinas em segundo plano. E agora o convite é que você faça uma contagem. A cada inspiração e expiração eu conto um. Em cada inspiração e expiração eu conto dois. E assim, você pode seguir sua contagem. Se você chegar até 10, você retoma a contagem no 1. Vá notando o que se apresenta quando você traz a contagem dos ciclos.
Agora que foi apresentado três possibilidades de se conectar com a respiração, que é uma das nossas principais âncoras, quando a nossa mente divaga, quando a gente perde a atenção, o foco, vai escolhendo um dos modelos que lhe foi apresentado. Se for os movimentos do abdômen, no tórax, as sensações do ar passando pela narina, ou a contagem de si. Fique apenas por alguns instantes com o modelo escolhido, que eu já retorno por aqui. Agora, vamos caminhando para finalizar a prática. Vai deixando em plano de fundo o formato que você escolheu e vai ampliando novamente a atenção ao seu corpo por inteiro. Ampliando a sua observação ao espaço que o corpo ocupa neste momento, notando os estímulos do ambiente, como sons, temperatura, aquilo que chega até você, notando os pés com o chão, contato dos pés com o chão, contato talvez do tecido com a sua roupa, com a superfície que você está sentado ou sentado, fazendo pequenos movimentos com os pés e com as mãos. Realize mais duas respirações completas e, de forma gentil, para quem fechou os olhos, você pode abrir. Obrigado aí por todo mundo navegar comigo nessa prática. Faz parte do processo a gente abrir, depois que a prática finaliza, para quem gostaria de compartilhar o que notou durante a prática. Então, aqui tem espaço para duas pessoas. Quem se sentir confortável e quiser compartilhar o que notou durante a prática, é só abrir o microfone e trazer a sua percepção. Não precisa brigar, dá para todo mundo falar. Fiquem à vontade. Na verdade, oi, gente. Leandro, obrigada pelo convite. Tem sido muito importante esse contato com vocês aqui na VitaCare. Eu tenho aplicado de uma forma muito superficial, né? Há algumas técnicas aqui, tem funcionado muito. A minha vivência aqui na respiração é como é gostoso respirar. Como é gostoso a gente sentir que o ar entra, que ele expande os pulmões e que ele sai de uma forma muito tranquila e muito sutil. E que na maioria das vezes a correria do dia a dia, o excesso de atividades faz com que a gente nem note a sensação gostosa que é o início da vida, né? Que é o respirar. Então é uma sensação muito boa quando você para sentir isso entrando. É uma prática que a gente deveria fazer todos os dias, a hora que a gente chega no trabalho. Chega a trazer até uma gratidão, né? Por você conseguir respirar tranquilamente. Porque se o ar entra mais de um lado do que do outro, é porque você realmente tem um problema nasal. Agora falando como profissional. Mas quando você sente que ele entra com tranquilidade, aí é muito bom. Ok, muito obrigado, né, Aline, por contribuir.
Então, você traz para a gente que você notou uma sensação de leveza quando foi durante a prática, notou também um sentimento de gratidão, de reconhecimento pela vida, fez algumas analogias, como o início da vida, quando a gente de fato vem ao mundo e começa a respirar. Obrigado aí por você compartilhar com a gente. Aqui no chat, a Eliette trouxe um comentário de uma sensação de leveza durante a prática. Obrigado, Eliette. A Leila traz, sentiu um pouco de cansaço quando levou a atenção pro abdômen. Importante a gente aceitar a sensação que aparecer, desconforto ou conforto. A ideia não é mudar, e sim trazer o olhar de presença. Essa é uma pequena prática, eu trouxe aqui para a gente só ter um esboço para começar a falar sobre o tema, nada melhor do que a gente experienciar, tá? Então, começando aqui a trazer os temas, eu me perguntei, né, quando eu fui montar a apresentação, eu falei, será que eu trago, né? Será que é novo isso? Por que a gente está falando de mindfulness agora, né? E o que surpreende é que as práticas de mindfulness, né, o mindfulness já é falado de uma certa forma há muito tempo. Então, a gente está falando de milhares de anos em diferentes culturas, né? Com uma potência maior nas culturas orientais. E o que de fato é novo para esse momento agora é a forma como ele está sendo estudado, aplicado e sendo olhado pela ciência moderna nas últimas décadas. E quando a gente fala, por que falar de mindfulness hoje? Talvez seja redundante do que eu vou trazer, mas a gente vive, todo mundo aqui está vivendo num ritmo muito rápido, muito acelerado e que muitas vezes atrapalha a nossa capacidade natural de atenção, né? E quando a gente olha uma informação que eu encontrei, eu achei muito impactante, não sei se vocês sabiam, a gente passa metade do tempo com a mente vagando. Então, durante um dia, imagina quanto tempo a gente passa sem ter atenção plena, sem estar ali presente no nosso dia, na nossa ação, naquele momento. Isso foi um estudo de 2010, na Universidade de Harvard. É importante sempre trazer as evidências científicas, o embasamento, para que a gente tenha essa segurança, né, de contribuir. Tá, mas onde começou? Como é que está o mindfulness no mundo? Como está o mindfulness no Brasil? Então vamos olhar aqui um pouco da linha do tempo, nesse primeiro momento, no mundo, tá? Há mais de 2.500 anos atrás, a origem das tradições contemplativas se inicia, né, com o lado mais oriental. Fala-se de 2.500 anos, foi o que conseguiram encontrar de estudo, mas existe uma teoria que isso está um pouco mais ainda lá para trás. Quando a gente chega em 1979, meados de 79, a gente tem um marco importante, né? O John Kabat-Zinn, que é um cientista, ele começa a trazer essa parte científica do mindfulness. E aí a gente começa a ter a expansão dos protocolos. Quando a gente fala protocolo, a gente tem protocolos de 8 semanas, que são a base normalmente para o protocolo de mindfulness. E você tem protocolo para ansiedade, protocolo para depressão, protocolo para compaixão, protocolo para promoção da saúde de uma forma geral. São vários protocolos moldados com objetivos diferentes, com intenções diferentes, né? E aqui fica um ponto muito importante. Em 2015, o Reino Unido incorpora mindfulness como política pública. Então, hoje é possível encontrar, como se fosse o SUS, né, nosso lá no Reino Unido, hoje o mindfulness ele é oferecido no sistema público de saúde deles. Então, é um marco super importante. E de 2020 para cá, programas corporativos ganham espaço, porque de fato, quando a pessoa muda, ela tem essa potência de mudar o ambiente, a empresa, o time. E hoje já é aplicado em diversas empresas. Quando a gente olha no Brasil, a gente começa um pouquinho depois desse processo todo, né? Mas não deixa para trás ninguém também. A gente começou um pouco atrasado, mas acelerou bem esse processo. Nos anos 2000, os profissionais começam a procurar essa formação no exterior, não tinha ainda aqui no Brasil. Em 2011, é fundado na Unifesp, o Instituto Mente Aberta.
que é um instituto de pesquisa e formação em mindfulness. Ele é coordenado pelo Dr. Marcelo De Marzo, que é médico de família, e também ele é o coordenador do Instituto de Mindfulness na Unifesp. A gente começa a expandir os centros de pesquisa, a parte acadêmica, com centenas de milhares de evidências científicas, de estudos comprovados, né, baseados sempre nessa parte acadêmica. Em 2020, nesse período é importante trazer que o protocolo MBHP, que é o Mindfulness baseado na promoção da saúde, é o protocolo criado pela Unifesp. Ele recebe o selo de boas práticas de saúde da União Europeia. Então, é o primeiro protocolo que não pertence à Europa, é um protocolo externo que recebe esse selo, essa chancela. Então, é um marco muito importante para nós, que é o protocolo que a INEA também segue aqui, né? Não é o fórum, a gente não fala disso, mas é importante ressaltar que esse é o protocolo que a gente oferece. A pandemia acelera programas de saúde mental, né, de uma forma como um todo, e o Mindfulness começa a entrar no ambiente corporativo e também no ambiente educacional. Hoje tem cursos específicos, protocolos específicos para criança. Isso é muito bacana quando a gente olha esse contexto geral. E tá, mas o que que é esse raio de mindfulness, né? O que que é e o que que não é, né? A gente fica aqui falando, mas vamos tentar trazer um pouco mais esse conceito. Mindfulness é uma palavra em inglês. Ela não é tão fácil de traduzir para o português, mas olha só que bacana, ela é um estado, uma característica da mente humana. Todo mundo aqui tem, alguns em maior intensidade, outros em menor. E a sacada é que ela pode ser treinada, isso é o mais importante, né? E ela tem a tradução, atenção plena, observação clara, consciência plena, mas de fato ela tem essa amplitude de forma intencional trazer a consciência para si. E o que não é? É importante trazer esses pontos aqui, porque a gente desmistifica muitas das informações, né? Então, ele não é sinônimo de meditação. Meditação é uma das técnicas mais utilizadas para desenvolver essa característica, mas a gente tem muitas práticas diferentes, práticas em movimento, práticas ao ar livre, práticas até informais, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Não é uma prática religiosa, então ela é uma prática ecumênica e laica, importante também ressaltar isso. A gente não quer limpar pensamentos, a gente não quer buscar iluminação ou afastar-se da vida. A ideia não é suprimir emoção e também não tem garantia nenhuma de felicidade. A ideia é olhar para aquilo que se apresenta, seja confortável ou desconfortável. Quando a gente traz algumas definições de mindfulness, a gente conta aqui com algumas das principais que eu encontrei, mas entre elas tem algo que é muito importante, que eles falam sobre aceitação. Então, na primeira, ele traz o papel que assumimos não é o de juiz, mas o do cientista. Segunda citação, o autor traz dar-se conta da experiência presente com abertura e aceitação. E o John Kabat-Zinn, que é o mais citado desse início, ele traz simplesmente parar e estar presente. Isso é tudo. Mas não é fácil trabalhar essa característica da mente. Aqui tem uma definição muito bacana do John Kabat-Zinn, que é uma definição mais operacional, que ele traz que mindfulness é a consciência que emerge quando prestamos atenção de propósito no momento presente e sem julgamento. Eu direciono a minha atenção de propósito para aquele momento que eu estou vivenciando. E se a gente olhar de uma forma mais ampla, o mindfulness ele tem três pilares para que a gente consiga organizar melhor as conduções, as práticas, que é a atitude, a atenção e a intenção. É nesse círculo, nessa intersecção dos círculos que mindfulness se encontra, tá? Então, quando a gente fala de atenção, é a busca de não estar distraído, sonolento, com a mente viajando. Quando a gente fala da intenção, é de fato entrar num estado de mindfulness, num exercício voluntário. A ideia é não forçar, né? Mas eu levo de forma voluntária, né? A gente vai falar um pouco de mudanças de hábitos e o quanto é um desafio mudar um hábito, mas a ideia é intencionalmente você levar a atenção
para aquele momento presente. E principalmente com aceitação. A ideia não é julgar, a ideia não é resistir, e sim apenas aproveitar. E sempre com um olhar de curiosidade e olhar de principiante. Então, muitas pessoas já trabalham com outras técnicas de meditação e já podem vir com uma expectativa de relaxar ou de encontrar algo que já viveu em outras práticas. E nem sempre isso vai acontecer. Pode ser que eu faça a mesma prática no mesmo local, no mesmo horário, com as mesmas condições de temperatura, mas eu tenha outra observação. Eu reconheço a prática de uma outra forma. Inevitavelmente, quando a gente fala de mindfulness, a gente entra nas questões de autocuidado. É de uma forma muito inerente, é como se fosse um ciclo. Inevitavelmente, a gente começa a olhar para essa prática tão poderosa, a relação com o nosso autocuidado. E aqui a gente traz o modo ser e o modo fazer. Quando a gente está no modo fazer, a gente está ali focado em resultado, é quando põe a mão na massa, é quando a gente está pavimentando a estrada do caminho que a gente escolheu, a gente está ali, né, colocando o corpo em movimento e tornando as ações em realidade, né? E quando a gente está no modo ser, é aquele momento onde eu trago mais presença, onde eu trago a consciência, onde eu crio esse espaço para conseguir analisar, pensar e ter um pouco mais de escolhas mais assertivas. E a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: escreve no chat, qual deles você está com mais frequência? E se os dois são importantes? O que vocês acham? Compartilhe aqui no chat o que você mais se encontra. Então, a Clínica VitaCare colocou o modo fazer, a Anne modo fazer na grande parte do tempo. Vamos ver quem coloca mais. A Leila traz o modo ser. Vamos ver mais alguém. Os dois são muito importantes, o Dan falou. Exatamente, esse é o ponto. A gente não tem que escolher um ou outro. O segredo tá em a gente saber transitar entre o modo ser e o modo fazer. Se a gente ficar só no modo fazer, a gente entra no automatismo, que é justamente onde nós não queremos entrar. E se a gente também ficar só no modo ser, a gente entra no modo contemplativo e também muitas vezes não dá ação, não tem movimento nos nossos objetivos. Então a ideia é que a gente consiga perceber e transitar entre os dois e como que isso pode acontecer de forma mais leve e sutil, né? Agora você percebe que está muito no fazer, opa, deixa eu voltar para a consciência. Agora eu preciso de fato para o meu modelo de ação, né? Quando a gente traz benefícios e evidências científicas, é importante ressaltar que são pesquisas baseadas muito nessa parte acadêmica, com centenas de milhares ao redor do mundo, já temos muitas pesquisas. Eu trouxe algumas aqui apenas para a gente trazer mais como um norte. Depois eu fico à disposição para trazer mais pesquisas. E quando a gente olha dos benefícios, ele tem sim a possibilidade de ajudar no estresse e na ansiedade. Ele ajuda muito na melhora da qualidade do sono. Hoje o sono ele é muito importante para nós, então ele tem essa potência de conseguir ajudar nessa qualidade. Ele melhora a nossa regulação emocional. Ele traz esse aumento da concentração e da atenção. Será mesmo que a gente não consegue mudar aquele panorama de metade do dia, onde a mente está divagando, aumentar um pouquinho mais, seja lá o quanto a porcentagem for, mas será que não é possível, né, a gente trazer mais atenção para o nosso dia a dia? E é importante ressaltar que mindfulness não substitui tratamento de psicologia e psiquiatria, né? Os psicólogos e psiquiatras que estão aqui de plantão é importante trazer esse ponto. Ele é um tratamento adicional, ele é algo somado, então é importante ter esse conceito para que a gente não confunda e troque, né? Acompanhamento psicológico, psiquiátrico é algo muito cuidadoso, que precisa de atenção e de responsabilidade. Aqui a gente traz um pouco só das pesquisas científicas. Então, aqui tem. Eu selecionei as pesquisas que mais o Dr. Marcelo participa, mas tem, assim,
é um infinito de pesquisas, tanto no Brasil como no mundo, trazendo essas características. Tem um ponto importante também que tem algumas contraindicações. Por exemplo, se a pessoa está passando por um luto recente, um adoecimento mental ainda que está numa transição de diagnóstico, ou numa transição ali que não está muito confortável, talvez não seja o momento para a pessoa participar de um programa. Talvez ela, em outro momento, na hora que ela estiver mais estabilizada, ela entre. Então, esse autocuidado é importante que os instrutores, que as empresas tenham na hora de oferecer isso para o público, tá bom? Tá, e como é que eu coloco isso no dia a dia, então? Tem duas formas mais gerais: as práticas formais e as práticas informais. As práticas formais é nesse modelo que nós fizemos mais cedo. Um dia a gente sentou, teve uma prática de meditação guiada, a gente vai levando a atenção, a gente não está buscando relaxamento, a gente não está buscando iluminação, a gente já falou sobre isso. Temos práticas de atenção plena para alimentação, temos práticas de atenção plena para o sono, para compaixão, temos práticas de mindfulness envolvendo conexão com valores, em movimentos, andando, enfim, tem uma gama muito grande de práticas formais que pode se adaptar a, inclusive, algumas restrições que o público ofereça. E as práticas informais? Onde que ela encaixa? Eu vou ampliar um pouquinho aqui o vídeo, só para ver a cara de vocês um pouco mais. Mas a ideia, eu ia perguntar para vocês: alguém aqui já foi tomar banho e lavou o cabelo duas vezes porque não lembrou se já tinha lavado? Já tem gente levantando a mão. Alguém aqui começou a escovar o dente do banheiro, foi parar na lavanderia e nem lembrava mais se estava escovando em cima ou embaixo? Tem gente levantando a mão. Alguém aqui já foi no banheiro, levou o celular e ficou 40 minutos, nem sabe o que que fez? Não, a clínica Vita quer levantando a mão que não. No chat aqui o tempo todo, eu sempre faço isso, escovo os dentes andando pela casa, a Lívia Brito. E é aí que moram as práticas informais. É ali que a gente consegue retroalimentar as práticas formais. Ele é um ciclo que se retroalimenta. Então, quando a gente fala, poxa, mas será que eu tenho que só sentar e fazer a prática? Não. Nesse momento que você está tomando seu banho, é possível você perceber e trazer atenção plena para passar o shampoo na mão, para lavar o cabelo. Quando você vai escovar o dente, aquela provocação de você sair andando pela casa, você de forma consciente fala, eu vou escovar o dente aqui na pia do banheiro mesmo. Aquela sensação, vou no banheiro, poxa, eu vou deixar o celular lá fora, eu vou só resolver o que eu tenho para resolver aqui e depois eu volto. Vou almoçar, né? É muito comum comer, assistindo televisão, ouvindo um podcast, respondendo mensagem no WhatsApp. Qual o contato com a comida, com o alimento que a gente está tendo também é muito importante olhar para isso, né? E de uma certa forma, quando a gente percebe que mindfulness entra nessa parte de autocuidado, a gente também traz o autoconhecimento. É algo vai puxando uma coisa, vai puxando a outra. Então, quando a gente olha para o autoconhecimento, a gente traz um ponto muito importante, que é a mudança de hábito. O quanto é difícil a gente ter uma mudança de hábito. O quanto é possível também transformar essa rotina em cuidado, né? Mudar um hábito não é só força de vontade. Não você não faz porque você não quer. É difícil. É sobre cuidado, constância. A mente foi produzida, ela trabalha para economizar energia. Então ela prefere repetir formas e maneiras que ela já conhece. E para algumas situações é muito importante para nós essa repetição. Imagina se eu tivesse que aprender todo dia como dirigir, como fazer algumas coisas no dia a dia. É importante que ela crie essa repetição. Mas em alguns momentos ela não pode, ela pode mesmo criar esse movimento que não seja bom para nós. Então é hora que a gente pode olhar com um pouco mais de consciência, né? E trazer as práticas de mindfulness de uma forma leve. Então, quando eu falo uma forma leve, poxa, será que eu estou praticando autocuidado? Se eu já quiser fazer práticas de 30 minutos em silêncio, se eu já quiser me colocar num retiro onde fica 12 dias sem falar, se eu já quiser. Não, começa com pouco, começa com o básico. Um minutinho respirando antes de abrir o computador, né? A Aline trouxe aqui.
Como é importante talvez fazer uma pequena respiração antes de iniciar o processo do trabalho. Poxa, eu vou entrar numa reunião que é um pouco mais tensa. Opa, eu sei que o assunto vai ser um pouco mais puxado. Deixa eu olhar, fazer uma respiração. É um instante de presença. É um lembrete gentil como pausa para respirar. A gente não está falando aqui de mudanças que precisam acontecer do 8 ao 80. São passo a passo que a gente vai trabalhando esse olhar de mudança de hábito. E aqui a gente traz, eu resolvi trazer uma proposta, né? A gente tem vários modelos, mas esse ficou, marcado um pouco em mim, que é os 3 R's. Então, quando a gente fala de relembrar, repetir, até se tornar um ritual. Então, no primeiro momento, eu vou relembrando. Eu vou trazendo a intenção, vou colocando alguns lembretes visuais. A gente funciona muito com esses lembretes visuais. Então, de repente, um alarme no celular, um post-it na geladeira, um post-it no espelho do banheiro, escove seu dente aqui. Um post-it no box, perceba você lavando o cabelo. Ajuda. É, parece às vezes, né, de um lugar, pô, mas ajuda muito ter esses lembretes. E a repetição começa a criar um caminho novo no nosso cérebro, até que aquilo talvez não tenha tanto esforço mais e comece a fluir naturalmente, né? Uma vez que você vem com essa repetição dessas pequenas ações, com o tempo, a prática pode se tornar algo que se torna um ritual. E aí, às vezes, você já vai perceber que no mesmo local, com as mesmas condições, seu corpo já começa a sentir antes do que você até colocar a intenção, né? Então aqui é só uma sugestão de como a gente pode trabalhar com esses rituais aqui. Mas o mais importante, não tem nenhum erro, esquecer, não fazer, tá tudo bem. Aqui não é sobre errar, nem sobre acertar. É sobre, de fato, se conhecer, se perceber, trazer a consciência plena para si. Então, errar, esquecer, faz parte do processo também. Recomeça. Poxa, errei de novo. Começa. Tá tudo bem com isso, né? Sem nenhuma punição para que a gente entre nesse processo. É para ser leve, para ser divertido. A ideia é que não seja nada imposto. Para isso é importante trazer a aceitação durante as práticas, né? Durante o nosso movimento. E a aceitação, ela tem diferença da resignação. A aceitação ela traz esse olhar mais compassivo, de mais autocompaixão, esse olhar curioso, esse olhar de reconhecer a experiência como ela é, sem negar, sem lutar e sem julgar. É fácil? Não. É difícil. Não é simples fazer isso. A gente tem nossas crenças, nossos valores, nossas distorções cognitivas, enfim, tem muita coisa envolvida, mas é possível. É um treino onde a gente consegue, com pequenas ações, começar a olhar isso. Já a resignação, ela traz essa passividade. Você se conforma, você desiste e você acaba cedendo de forma automática aquele processo, né? Então, tentar trabalhar um pouco mais a aceitação do que a resignação. De uma forma geral, eu não preciso gostar ou não gostar. Eu não preciso concordar ou não concordar com aquilo que eu estou experienciando. A ideia, de fato, é olhar a experiência real. Como que ela está se apresentando? Conforto, desconforto, uma sensação um pouco para um lado, para o outro, sem tentar, sem trazer um juízo de valor. E é nesse espaço que dá a possibilidade da gente aprender. Quanto mais eu consigo não julgar, mais abre, amplifica essa potência que eu vou trazendo de aprendizagem. Tá, mas e aí? E o que isso aqui tem a ver com empresa, né? Como que a gente tem para falar sobre esse modelo e o impacto que eu posso gerar no meu time, na minha organização? Quando a gente olha a lógica do estado interno contagia, tem uma frase muito bacana do John Kabat-Zinn, inclusive é um livro, que ele fala: onde quer que você vá, é você que está lá. CNPJ e CPF caminham juntos. E meu estado interno caminha para onde eu for. Eu posso estar no meio do meio ambiente, com floresta, com pássaros, mas meu estado interno pode estar acelerado, pode estar barulhento.
E dentro da empresa é a mesma coisa. Nós não somos, a gente não entrega a sua tarefa. Nossas tarefas são realizadas por pessoas que estão com o seu estado interno, aplicando essas tarefas, seja calma, pressa, irritação, clareza, presença. Independente de quais são esses estados internos, eu entrego junto com as minhas tarefas. E da mesma forma, times não são um sistema lógico. A gente usa o sistema para operacionalizar, mas a gente está falando de sistemas emocionais. E como que a gente está cuidando dessa relação? Como que a gente está cuidando para que as nossas trocas emocionais aconteçam de forma mais coerente, né? E de fato, um colaborador regulado, ele tem a potência. É claro que isso não é uma certeza, mas ele tem a potência de ajudar a regular o ambiente. Então, muitas vezes você tem ali pessoas que estão com um pouco mais de desconforto e alguém que está com um pouco mais de conforto. A forma como ele se expressa, a forma como ele traz com clareza, a forma tranquila que ele vai conversando, ele pode ajudar a transformar esse ambiente de uma forma mais autorregulada. Poxa, se isso acontece, eu posso começar a escolher entre reagir de forma automática ou de responder de forma mais consciente. Quando eu estou no piloto automático, puxa, será que eu estou respondendo consciente ou será que eu estou reagindo de forma automática? É muito rápido quando eu estou no automático, qualquer gatilho, aquele e-mail que chega que você interpreta meio errado, uma cobrança talvez inesperada, uma reunião mais tensa. Será que eu estou ali, enquanto a pessoa fala, eu já estou pensando na resposta que eu vou dar para ela, sem até mesmo que ela termine a frase, o conceito, a ideia? Então, que a gente possa olhar também para isso dentro das empresas e começar a procurar reagir, responder com mais consciência. Porque quando alguém muda, a empresa colhe esses efeitos. É algo que é possível começar essa transformação. E aqui eu trago eu menciono o livro Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Imagino que muitos aqui já leram, já conhecem. E é onde mindfulness entra. Exatamente entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Qual que é o tamanho desse espaço hoje para mim? Pequeno, grande, não, nem existe, pode ser também. É nesse espaço que está o nosso poder de escolha, a resposta. E é na nossa resposta está o nosso crescimento e a nossa liberdade. Quantas vezes eu já respondi, já reagi de forma automática e instantaneamente depois eu me arrependi por não ter pensado 5 segundos, muitas vezes. Hoje em dia na conversa é difícil ter esse espaço, né? Hoje em dia acontece, a gente está ali conversando e falando e quando você vê, ninguém está pensando para falar, para poder responder de forma mais consciente. Então fica aqui esse convite também, principalmente quando a gente está falando de reuniões, quando a gente está falando ali sobre assuntos delicados, início de projeto, tudo isso vai trazendo e o estado interno da pessoa, do colaborador, impacta nas ações que ela vai tomar. E que a gente possa criar mais ciclos virtuosos, não ciclos viciosos, né? Quando a gente fala do ciclo virtuoso, a gente está falando de fato de um movimento que se retroalimenta. Mudanças individuais podem sim gerar esse impacto sistêmico. É importante a gente ter isso em mente. Mas vai mudar, eu mudar, a empresa vai mudar. Claro que mudanças individuais vão gerando outras mudanças individuais, isso vai acontecendo de forma, na velocidade que a maturidade vai acontecendo. Não tá, de fato, não é uma receita de bolo, mas é algo que pode acontecer. Então imagina só, quando uma pessoa muda, as reuniões ficam mais leves, os conflitos tendem a diminuir, as decisões ficam menos carregadas de emoção e o clima melhora. Agora imagina se um time muda. Ele influencia os outros times, ele começa a ser um ponto de cultura mais saudável, ele começa a ser um exemplo, ele tem uma entrega mais consciente, pode impactar nos indicadores de satisfação, principalmente se é um cliente, um time que atende o público, atende o cliente final. Imagina vários times mudando, como uma empresa não pode ser impactada. E uma empresa impactada positivamente, criando esse ciclo virtuoso, devolve.
para a pessoa que iniciou aquele processo. Então, olha que ciclo bacana que a gente pode criar. Então, poxa, vamos olhar para esse ciclo virtuoso de forma muito consciente, e iniciar a ação, talvez não esperando que o time muda, que a empresa muda você. Começa com a fração que você tem no mundo. Já é a sua contribuição, você já tem a sua fração, em cima de bilhões de pessoas, né? Então a gente já tem é possível que você comece esse movimento. Então, chegando ao final aqui da nossa apresentação, antes da gente abrir para perguntas, Mindfulness não muda apenas pessoas, ela muda relações. E relações mudam culturas. Então, espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho do meu conhecimento para vocês. Agora eu abro para perguntas e fiquem à vontade. Quem quiser fazer pergunta abrindo o chat, quem quiser abrir o microfone e perguntar. Talvez eu não saiba, se eu não souber, eu peço ajuda, ou busco a resposta e a gente vai se contribuindo. Fiquem à vontade. Tempo de vocês agora. Queria dar os parabéns, Lê. Foi muito legal. Acho que trouxe um tema de muita relevância, de expansão de consciência e principalmente essa transição da gente com o mindfulness, não só para nós, mas agora esse impacto que traz para as empresas, nessa relação, né, da gente com o time, do time com a empresa, da empresa com a gente, foi super legal, faz todo sentido. E é a direção, né? E não a velocidade. Acho que tô super contente. Acho que foi muito esclarecedor. Obrigado, Dé. É isso mesmo. Não é a velocidade, sim a direção. Obrigado, viu, Dé? Aqui Leandro, aparece. Oi, Oi, opa, deixa eu só. pode deixar, É, desculpa. levantou a mão aqui. Aparece tá, Lucas Dias para nós aqui, tá? tá, tá comigo, né? Então, tá. É só para falar o seguinte, primeiro, né, parabenizar, Leandro, é um tema que muito instigante, que me chama muita atenção, e eu estou estudando agora como comunicação regenerativa, e ela vai falar da escuta profunda. Então, eu senti uma conexão muito forte, até porque, né, a minha empresa já fez formações com vocês de socorrista mental, eu sou uma socorrista mental, e assim, é um instrumento de trabalho da gente. Então, assim, eu quero me aprofundar mais, né, porque fazer a escuta profunda, eu acho que o grande exercício não é ficar calado, é ficar centrado. Calado a gente fica, né, o tempo todo. Deixar a gente fica meia hora, eu sou psicóloga, então eu posso deixar isso fluir. A questão é não ficar divagando, que isso acontece, né? É tanto problema, é tanta coisa para resolver, que ao mesmo tempo que você está ali, você está de corpo presente, mas eu brinco falando que às vezes o espírito está em outro lugar, porque você está pensando em outras questões, principalmente dentro do ambiente organizacional. A minha pergunta com relação a isso esse é o meu desafio, não devagar, manter o tempo de centramento. Você entende que precisa-se de uma formação para conseguir esse exercício? Ou uma pessoa sozinha, até porque eu já trabalho a prática da escuta, eu consigo fazer isso, que é manter esse centramento o tempo que for necessário, né? O maior tempo possível. É o tempo que for necessário. Essa que é a minha questão. Legal, Adriano. Agora eu lembrei de você. Tá, aqui aparece Lucas Dias, mas lembrei agora de você. Excelente pergunta. A recomendação é que para o início, para essa transição de conseguir colocar as práticas com um pouco mais de consistência no dia a dia e até entender os benefícios que ela pode gerar, a sugestão é que entre num programa de 8 semanas, que é um protocolo que é designado e desenhado justamente para pegar na mão da pessoa e conseguir fazer com que ela, junto com o instrutor ou uma instrutora, independente da empresa, independente do órgão que aplica as 8 semanas, essa é a recomendação. Porque você vai durante 8 semanas aplicando, reconhecendo, fazendo seus diários, entendendo o formato. É possível sozinho? Possível. Mas ele tem, talvez, vai surgindo dúvidas, vai surgindo algumas situações que
Dependendo do caminho que a pessoa seguir, ela pode encontrar alguns desconfortos e ela não vai ter talvez a orientação necessária para como resolver essas circunstâncias, né? Então a recomendação é que mergulhe numa jornada de 8 semanas, é muito bacana, escolha o protocolo que você talvez queira visualizar. E são 8 semanas que a gente vai caminhar junto, né? O instrutor caminha junto com vocês. Então, essa é a recomendação, mas fica também claro o critério de cada um, tá bom? Eu vou entrar para poder conhecer o programa, né? Pensar nisso, porque eu acho que é um instrumento de suporte muito forte, principalmente para quem é um socorrista mental. Sim, com certeza. Quer falar, Aline? Quero. Lê, desculpa, eu não sei onde levanta a mão. Aqui no negocinho, sabe? Eu levantei a mão aqui, desculpa, eu não vi é, que alguém tinha levantado a mão antes. Na verdade, eu queria também parabenizar pela apresentação. Assim, é um tema cada vez mais importante. Eu trabalho aqui em Barretos, numa clínica médica, né? Então, o que eu percebo é que geralmente quem trabalha com saúde, o cuidador é sempre negligenciado e muitas vezes o diagnóstico de algum transtorno mental para os cuidadores só acontece quando ele chega no estresse do cuidador, que é ele já não aguenta mais, né? Então, o que eu queria perguntar para você é se você indica alguma prática em especial para a gente iniciar o dia numa clínica contendo vários profissionais de saúde, assim, médicos, uma coisa que seja simples, que possa se tornar uma rotina e que nos auxilie a ficar mais focados, porque se nós não estamos focados, a escuta ativa do paciente fica totalmente prejudicada, né? Então, eu não sei se seu curso de mindfulness, a técnica é a mesma ou se tem alguma coisa em especial. Legal, Aline, obrigado por compartilhar e fazer a pergunta. Uma excelente pergunta e pode surgir também em outras pessoas. A recomendação é que algumas práticas mais específicas não sejam feitas de formas isoladas, até porque você pode se deparar com circunstâncias, sensações, emoções que você não sabe lidar, né? Mas existe sim uma prática a gente chama até lá de uma prática informal estruturada, que ela chama 3 passos. Que o primeiro passo você vai se identificar como você está se sentindo naquele momento. Depois você vai para o segundo passo, você vai trazer atenção plena para a respiração. E no terceiro passo, você amplia novamente a atenção para um processo como um todo, né? Para o ambiente todo. Isso é feito de uma forma muito sutil. Estou falando de 1 minuto e meio a 2 minutos. Não é uma prática longa, não é algo que demora para ser feito. Mas, de novo, é importante quanta maturidade aquela pessoa tem, porque ela pode se encontrar muitas vezes um desconforto. E esse nível de desconforto vai variar de pessoa para pessoa. Então, a ideia é que é possível fazer uma prática, outros nomes têm essa prática como regulação emocional, né? A gente fala muito aqui também no PSSM do socorrista fazer essa prática antes dele fazer o atendimento. Então, existe sim uma prática, depois eu posso te passar com um pouco mais de detalhes, mas a sugestão é que não fiquem pegando práticas muito longas para não ter nenhum desconforto que não saiba manejar, tá bom? Vamos ver aqui no chat se a gente tem mais alguém. A Leila escreve maravilha. Obrigado, Leila. A Anne coloca parabéns pelo conteúdo, muitas contribuições para o nosso dia a dia. Obrigado, Anne. Reflexões relevantes às nossas decisões, a Leila. E a Aline levantou a mão. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Sintam-se abraçados e abraçadas. Eu estou à disposição. O Dani também, o André. Que vocês tenham uma renovação de ciclo aí com bastante atenção plena. Cuidado com o que vocês vão prometer, não vão agir pela emoção, só promete aquilo que pode cumprir no ano que vem. E obrigado mais uma vez. Até mais, pessoal.